Bom dia, segunda-feira, dia 12 de maio, como fazemos todo início de semana, aqui estamos nós com o nosso boletim Monday Morning, trazendo os principais indicadores econômicos a serem divulgados no Brasil e no mundo ao longo da semana e também com algumas notícias importantes para nós como investidores. Então vamos lá. Nesta manhã já saiu o relatório Boletim Focus do Banco Central com as expectativas para os principais indicadores econômicos da nossa economia. Vejamos, na semana passada o IPCA de 2025, que era esperado em 5,53%, agora vem com 5,51%. Para 2026, também uma leve redução no índice de inflação, passando de 4,51% para 4,5%. Nada mudou para 2027. A expectativa do IPCA de 4% mantém-se. O PIB mantém-se inalterado em todos os horizontes de tempo. PIB para 2025 ainda esperado em 2%, para 2026 1,7%, e para 2027, 2% também. O câmbio tem uma leve redução em todos os horizontes de tempo monitorados. Para 2025, na semana passada, esperávamos o dólar fechando a R$ 5,86 e agora caiu para R$ 5,85. Uma pequena redução mesmo. 2026, da mesma forma, vem com uma redução bastante pequena, saindo de R$ 5,91 na semana passada para R$ 5,90. E para 2027, aí sim uma redução um pouquinho maior. Sai de R$ 5,85 para R$ 5,80. Selic inalterado. 2025 permanece a expectativa de 14,75%. Lembrando que nesta quarta-feira tivemos um aumento da Selic de 0,5%, passando de 14,25 para esses 14,75%. E essa expectativa até o final do ano. Portanto, isso sinaliza uma provável ou uma possibilidade razoavelmente grande de nós não termos mais nenhum aumento de Selic. Isso significa que teremos chegado no pico e daqui para frente teríamos a expectativa, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, de início da redução da taxa de juros. Para 2026, a Selic ficou inalterada em 12,5% também, e 2027, a mesma coisa que tínhamos na semana passada, a mesma coisa que já tínhamos há mais de 4 semanas, 2027, Selic esperada em 10,5%. E esta é uma semana que vem com poucos indicadores relevantes sendo divulgados. Vejam só, amanhã, terça-feira, dia 13 de maio, temos a liberação da ata do Copom. E é sobre essa ata que os agentes de mercado se debruçam para tentar extrair e obter informações não ditas na entrevista do Galípolo, ou do Banco Central, do presidente do Banco Central, usualmente, desta vez do Galípolo, após a divulgação da taxa Selic na semana passada. Também teremos amanhã, terça-feira, a divulgação do IPC mensal e anual de abril, o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o índice de preços ao consumidor veio negativo em 0,1% no mês de março, e anual, os 12 meses que terminaram em março, veio com 2,4% de aumento. Já na quarta-feira, temos a divulgação de dados de crescimento do setor de serviços mensal de março aqui no Brasil e também acumulado de 12 meses até março. No mês passado, mês de março, o crescimento do setor de serviços foi de 0,8% e acumulado em 12 meses, 4,2%. Na quinta-feira, dia 15, a divulgação das vendas no varejo mensal de março e também anual de 12 meses aqui no Brasil. No mês passado, no mês de fevereiro, as vendas no varejo aumentaram 0,5% e em 12 meses, até o final de fevereiro, o aumento foi de 1,5%. Também na quinta-feira, temos a divulgação do PIB da zona do euro no final do Q1, é o dado anual no final do Q1, portanto, no final do primeiro trimestre. E também teremos os dados de emprego na zona do euro. O PIB divulgado anteriormente foi de 1,2% no final do Q4, no final de dezembro, e os dados de emprego mostravam, no final de dezembro, um aumento no número de vagas, ou número de empregos registrados, de 0,7% em um ano, o que não parece muito, não é? Também na quinta-feira temos um dado muito importante, a divulgação da produção industrial mensal de abril e também anual, 12 meses terminados em abril, nos Estados Unidos. No mês de março, a produção industrial dos Estados Unidos veio negativa em 0,3% e também, no final de março, em 12 meses, veio em 1,34%. Você vê que realmente não é a parte industrial, não é o setor industrial que puxa a economia americana. Na sexta-feira, dia 16, temos a divulgação do IGP-10, que é o Índice Geral de Preços divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que mede a evolução dos preços de uma cesta de produtos e serviços entre o dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês corrente. Portanto, lembrando que o IGP-10 de abril foi negativo em 0,2%. Também na sexta-feira, sai a balança comercial mensal do mês de março da União Europeia. A de fevereiro veio com 24 bilhões de superávit. A de março, vejamos como virá. Mas há uma expectativa de uma leve redução frente ao número de fevereiro.
E antes de irmos para as notícias, vamos verificar como evoluíram os principais ativos do mercado financeiro que nós acompanhamos diariamente aqui com vocês. Vamos lá? O Ibovespa na semana passada subiu 1,02%. Em 30 dias, acumula alta de 6,82%. O IFIX, que vem se recuperando bastante bem já há várias semanas, né? Recuperando toda aquela queda no valor das cotas que perdurou até o mês de janeiro, até o final do mês de janeiro, o IFIX caiu 0,34% na semana passada. Mas vejam que em 30 dias tem uma alta de quase 5%. O S&P e o Nasdaq, que estão balançando bastante, com muita volatilidade, com todas essas questões da guerra tarifária dos Estados Unidos com os demais países do mundo, ainda assim conseguiram fechar a semana passada razoavelmente bem, S&P com alta de 0,27 e o Nasdaq com 0,63. E em um mês, vejam só, recuperaram bastante bem. Estão com 6,09% de alta o S&P e 7,78% o Nasdaq. O ouro subiu 3% na semana passada e em 30 dias acumula alta de 7,9%. Petróleo caiu bastante, tanto pela alta da produção definida lá pela OPEP+, eles estão produzindo mais agora, como também pelo medo de recessão mundial. Tudo isso levou o petróleo, que apesar da semana passada ter feito uma boa recuperação de 9,7% para o WTI e 8,89% para o Brent, ainda acumulam em um mês uma queda, ambos em torno de 3,2%. O dólar, vejam que o dólar se valorizou 0,2% na semana passada, mas nos últimos 30 dias caiu 3,41% frente ao real. Da mesma forma, o índice DX, que é o índice dólar comparado com uma cesta de 6 moedas fortes mundiais, ele se valorizou 0,37% na semana passada e se desvalorizou 2,44% no mês. Então veja, ao mesmo tempo em que o dólar está se desvalorizando frente ao real, ele também está se desvalorizando frente às demais economias, às demais moedas fortes do mundo. O Bitcoin teve uma semana muito boa, 7,61% de apreciação. E vejam, em um mês, Bitcoin subindo 30,6%. Ethereum vem mais forte, 33% na semana passada e 60% durante 30 dias. O Ethereum já não é tão constante como o Bitcoin. Você vê que no prazo de um ano o Ethereum ainda está negativo em 22%. Os títulos americanos de 10 anos na semana passada tiveram a sua taxa de rentabilidade aumentada em 1,72%, e isso significa que o valor de face desse título caiu, por isso que ele está rendendo mais, e isso aconteceu porque sim, à medida que a guerra tarifária se acentua, muitas economias, principalmente a China, mas não só ela, têm vendido títulos americanos, têm se desfeito de títulos americanos, portanto, o preço do título cai e a taxa de rentabilidade aumenta. Ao contrário, com o título brasileiro de 10 anos, que na semana passada teve a taxa de rentabilidade reduzida em 2,12%, fechando a 13,702% ao ano, que ainda é uma taxa extremamente alta, tá? Mas que também já vem acumulando ao longo de 30 dias uma redução de 7,39%. E se isso está acontecendo, existe uma perspectiva de juros futuros com queda na taxa, com queda na curva de juros futuros, o que é bom para a economia brasileira. Só não sei se isso é sustentável. E vamos agora às principais notícias, as notícias mais importantes do início dessa semana. Estados Unidos e China anunciaram esta segunda-feira um acordo para reduzir de forma temporária as tarifas alfandegárias impostas até então. Este acordo marca um importante passo para a resolução da guerra comercial que tem afetado as cadeias de abastecimento e alimentado receios de recessão econômica ao redor do mundo. Segundo o comunicado conjunto publicado nas páginas oficiais dos dois governos, Washington compromete-se a baixar as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30% e Pequim reduz as tarifas sobre bens norte-americanos de 125% para 10%. O acordo foi anunciado pelo secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent, que participou do lado dos Estados Unidos com o seu representante comercial Jamieson Greer. Do lado chinês, as negociações foram lideradas pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng. As partes destacam que o acordo reflete um espírito de abertura, cooperação e respeito mútuo e visa estabelecer uma base sustentável e benéfica para as futuras relações econômicas e comerciais. As tarifas mais elevadas introduzidas no início do mês passado, em abril, tinham provocado uma escalada sem precedentes no conflito comercial iniciado durante o primeiro mandato de Donald Trump. Esta trégua, descrita pelo secretário do Tesouro norte-americano como uma pausa construtiva, pretende dar continuidade às negociações com reuniões que podem decorrer na China, nos Estados Unidos ou em países terceiros. O presidente norte-americano Donald Trump saudou o acordo como uma reinicialização total das relações comerciais com a China, sublinhando que as negociações decorreram num tom amigável, mas firme. As bolsas
tanto as bolsas europeias como as bolsas americanas reagiram muito bem e abrem o dia de hoje com fortes altas. Para vocês terem uma ideia, S&P abrindo aí com altas entre 2% e 2,5%, e os futuros de Nasdaq também indicando altas em torno de 3%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que provavelmente terá uma conversa com o líder chinês Xi Jinping ainda esta semana, após discussões para reduzir temporariamente as tarifas e diminuir o conflito comercial entre as duas maiores economias globais. Esta conversa foi revelada por Trump nesta segunda-feira, na Casa Branca. O acordo tarifário reduzirá as atuais tarifas de 145% sobre a maioria das importações chinesas para 30%, como falamos na notícia anterior. Isso inclui a taxa associada ao fentanil e deve ser implementada até o dia 14 de maio. Além disso, as tarifas chinesas de 125% sobre produtos americanos serão reduzidas para 10%. Esta redução de 3 meses, essa redução terá um prazo de 3 meses nas tarifas de importação, proporcionará a ambos os países uma oportunidade para negociar um acordo comercial mais amplo. As reduções tarifárias, no entanto, não serão aplicáveis às tarifas setoriais impostas a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos ou às tarifas impostas à China durante o primeiro governo Trump. Além dos ajustes tarifários, Trump afirmou que a China concorda em suspender e remover todas as suas barreiras não monetárias. Muito otimismo do Trump aqui, né? Conhecendo a China, eu acho que tanto os Estados Unidos como a China estão se utilizando desse acordo temporário para, sim, ganhar tempo. Talvez não seja nenhum ganha-ganha, nenhum perde-perde, mas seja uma maneira de ambos darem um passo atrás e tentarem restabelecer as bases para aí sim voltarem com algo que seja palatável, que seja razoável e passível de implementação por ambas as partes, porque ambos estão perdendo sim nesse momento. O Ibovespa avança nesta segunda-feira, sustentado principalmente por Vale e Petrobras, após China e Estados Unidos chegarem a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas comerciais recíprocas, mas o fôlego era atenuado por realização de lucros após se aproximar de máxima histórica. É claro, as ações vêm subindo bastante forte, e agora que chegaram a uma máxima histórica, várias delas, é natural que haja uma realização de lucros para que os preços caiam um pouquinho e você tenha um novo fôlego para continuar um ritmo de subida. Além disso, a temporada de resultados no Brasil também permanecerá sob holofotes essa semana, incluindo dados do balanço do primeiro trimestre do BTG Pactual, também da Petrobras, da Sabesp, da Natura e da IRBR3, é seguradora, não é? O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava esta manhã já 4 bilhões de reais, logo no início da abertura. Abemos Papa. Sim, na quarta-feira passada, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, na quarta votação, foi escolhido como sucessor do Papa Francisco. E ele adota o nome de Leão XIV. Mas o que tem a ver isso com o nosso boletim de economia? Tem muito a ver. A Igreja Católica, o Papa, a Igreja Católica em si, o Vaticano, tem uma influência razoável na geopolítica mundial. Haja ver que todos os presidentes, primeiros ministros que são eleitos ou escolhidos, acabam indo ter com o Papa, pedindo aprovação e apoio do Papa para uma série de medidas que eles visam implementar durante o seu governo. Então, sim, é importante. E temos agora um sucessor que veremos ao longo do tempo se vai ter a mesma direção, o mesmo direcionamento, os mesmos princípios de Papa Francisco, ou se tem alguma mudança significativa que possa, sim, vir a afetar a geopolítica mundial. E o ouro? Viés altista de longo prazo permanece, apesar das pressões de curto prazo. A trégua comercial entre Estados Unidos e China favoreceu ativos de risco como ações e dólar americano, ao mesmo tempo que impôs pressão sobre os chamados portos seguros, como o ouro, que recuava mais de 3% na manhã desta segunda-feira. Apesar do viés de curto prazo negativo, a tese de valorização do ouro no horizonte mais longo permanece consistente, especialmente à medida que o impacto inicial do anúncio se dissipa e o foco dos investidores retorne às expectativas de crescimento global. O alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, de fato, favorece o apetite por risco, mas a sustentação da tese estrutural de alta do ouro permanece. Essa onda de otimismo, naturalmente, reforça o dólar no curto prazo, principalmente após um período de forte aposta contra a moeda americana. No entanto, passada a reprecificação das expectativas de juros, o mercado tende a voltar a observar os fundamentos de crescimento global. Com isso, o dólar pode voltar a perder força frente a moedas mais sensíveis ao risco, o que, por sua vez, abrirá espaço para a recuperação do ouro. Um dos principais receios em relação às tarifas era o seu impacto inflacionário, fato que levou Trump a adotar uma postura mais conciliadora.
A divulgação do IPC, do Índice de Preço ao Consumidor, nesta terça-feira, poderá indicar se os preços já aceleraram, especialmente após uma queda de mais de 20% nas exportações chinesas para os Estados Unidos em abril. Mais adiante, nessa mesma semana, na sexta-feira, será divulgado o levantamento de confiança do consumidor pela Universidade de Michigan. As incertezas da guerra comercial têm impactado fortemente as sondagens de confiança e elevado as expectativas de inflação. Resta saber se o avanço do mercado acionário nesta semana, com a euforia desse acordo temporário obtido entre Estados Unidos e China, será suficiente para melhorar o sentimento de confiança do consumidor, ou se será necessário esperar por uma definição definitiva desse impasse que não virá antes dos próximos 90 dias. Portanto, o ouro, apesar de recuando agora, sim, continuará sendo um importante componente na nossa carteira como investidores para poder contrapor todas as ameaças e dúvidas que permanecem no cenário global. A inflação vai cair com o governo cumprindo metas fiscais e Banco Central fazendo seu trabalho, diz Haddad. Se as metas fiscais do governo federal forem cumpridas e o Banco Central fizer o seu papel, a inflação vai acomodar, disse na segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista ao UOL, Haddad afirmou que o Ministério da Fazenda não está pensando em nada além de cumprir as metas fiscais estabelecidas, reafirmando que serão cumpridos os alvos de déficit zero em 2025 e superávit primário de 0,25% do produto interno bruto em 2026. Em entrevista, Haddad também afirmou que considera os juros no Brasil altíssimos, acrescentando que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem autonomia para tomar decisões e conta com a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro ainda afirmou que há iniciativas em áreas específicas em avaliação. Segundo ele, um grupo de trabalho atua na Fazenda para estudar os preços do café em meio a uma elevação da demanda global do produto. Em meio às negociações entre Estados Unidos e China sobre as tarifas de importação, o que gerou incertezas globais, Haddad afirmou que o presidente Lula não vai escolher entre o país norte-americano ou o asiático, ressaltando que o Brasil tem que ser multilateralista. Ele voltou a dizer que os Estados Unidos são superavitários no comércio com a América do Sul e, por isso, não haveria sentido em taxar esses países. Me desculpe, não parece realista imaginar que o governo vai cumprir as metas fiscais de 2025, tampouco de 2026, quando existem muitos gastos adicionais em função de ser um ano eleitoral. Vai ser muito mais fácil para o Haddad falar que o Banco Central não fez o seu trabalho. Isso aqui não parece razoável não, pessoal. E para fechar, queria reforçar aqui que apesar de termos poucos indicadores esta semana relevantes, nós temos sim uma semana bastante densa. Só para citar dois eventos, nós temos aí, tudo indica, o encontro de Zelensky com Putin na quinta-feira lá na Turquia para discutir eventuais cessar-fogo ou até final dessa guerra, não apoiada absolutamente pela Europa. Zelensky também não quer o final dessa guerra e acho que Putin também não vê isso como viável, porque ele não vai ceder os territórios já conquistados. Portanto, vamos ver o que vai sair dessa conversa, se é que ela vai acontecer. E também temos a questão no Oriente Médio, onde aparentemente há um distanciamento de Trump de Netanyahu, e já há uma indicação de Netanyahu de que Israel voltaria a ocupar de forma definitiva e abrangente o território da faixa de Gaza. Então, muito ruído, muita discussão, muitos conflitos aí que precisam tomar um encaminhamento, e nós vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana. Enquanto isso está acontecendo lá como pano de fundo, nós temos aqui, pelo menos momentaneamente, ânimo e mais predisposição ao risco no mercado, o que deve favorecer a nossa renda variável, deve favorecer queda de juros futuros, deve dar uma turbinada nos resultados e na performance da Bolsa Americana e Europeia também, e quem sabe também vai favorecer ativos de mais risco como o Bitcoin, enquanto o ouro, que é o seguro, vai sofrer um pouquinho desse curtíssimo prazo, tá? Mas o mundo não está fácil, Tem muito barulho por aí. Eu cheguei nem a mencionar de Índia versus Paquistão, que tem o dedo da China ali, com certeza, Portanto, temos alguns sinais positivos, mas temos ainda um cenário mais macro bastante incerto, no qual nós temos que navegar. Então é isso, vamos acompanhar como a semana se desenvolve e qualquer coisa, volto a falar com vocês ao longo dos dias. Um abraço e até mais.